Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, seja nós encarnados, desencarnados, seja as pessoas que nos assistem na nossa página, ao nosso querido irmão Luiz, a sua esposa, Leone, por ter vindo aqui fazer essa expositiva para nós. Tá? Primeiramente, nosso recado que todas as quartas-feiras, a partir das 7 da noite, nós temos o estudo do EJE. A gente convida você a vir estudar conosco, tá bom? Então, vamos primeiramente ler aqui do Votos de Esperança, de Lorival Lopes, no item 91, que eu abri de forma aleatória. Você entra na faixa do desequilíbrio quando requer cuidado além do necessário, procura fugir da sociedade para não se contaminar, preocupa-se desnecessariamente com a própria saúde, despreza o valor do trabalho honesto e produtivo, deseja gozar a vida sem angustiar a ninguém, reclama, receber, despreocupando-se de dar. Pare, reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar na sua vida. Então, como diz aqui, só o amor, né, pode nos auxiliar e realmente nos reequilibrar no caminho correto. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos se conectar com o mundo espiritual, com o nosso Criador, com Jesus. Que possamos acalmar os nossos corações, silenciar nossas inquietações e nos conectar realmente com Jesus e com o nosso Criador. E com essa espiritualidade amiga que preparou este ambiente de luz e de paz para entrarmos aqui reunidos. E que o Evangelho de Jesus não seja apenas lido, mas vivido em nosso pensamento, palavras e ações. Que a tua mensagem de amor, perdão e humildade encontre abrigo em nossos sentimentos, transformando-nos para melhorarmos a cada dia nessa jornada que estamos. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado, em tua luz de teu amor se espalhe todos nós, aconchegando os corações aflitos, fortalecendo os que lutam e renovando a esperança em todos nós. Agradecemos o pão de cada dia, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e que o nosso palestrante possa ser incluído e amparado pelo mundo espiritual, pelo seu mentor, para que possa trazer para nós a mensagem de Cristo, a mensagem do aprendizado, e que com gratidão pedimos a Jesus na oração que deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Então, a palestra de hoje é com o nosso irmão Luiz. Seja bem-vindo. E a palavra é contigo. Boa noite a todos. É sempre uma honra e uma alegria estar nessa casa, né, falando com esse grupo de pessoas aqui encarnados e também os nossos irmãos queridos desencarnados. Que o coração de Jesus sempre aqueça o coração de todos vocês e transforme a vida de vocês para sempre, para melhor. O tema para hoje seria, né, procurei trazê-lo dentro da linha espírita, o ser espírita, né? Como é que é ser espírita? O que eu devo fazer? Lógico, aqui, quando a gente tem determinado período da nossa vida, eu estou falando por mim, que a gente está frequentando outras religiões, com todo carinho, com todo respeito, conduzido até onde eu estou aqui também, mas nesse período a gente já está lá dentro meio adormecido, esse ser espírita. Quando o cara vai, né, ele acorda e vai para uma casa espírita,
é que ele já é meio espiritualizado, ele já é meio, né? Ele só tem que pegar aquele conhecimento e juntar aquilo e ele se descobre, né? Ele se reconhece e tal. Então, todos esses seres que estão se reconhecendo como espírita, que estão prosseguindo nessa viagem, ou que já estão dentro dessa doutrina, estudando há muito tempo, já trazendo conhecimento, fazendo, né, palestra, fazendo trabalhos de auxílio a todos. Então, todos esses seres. Essa imagem aqui, né? Nós temos que olhar isso. Jesus, que coisa bacana isso aqui, né? Mas a gente pode levar lá para nossa fazer uma reflexão. Onde eu me localizo aqui? Porque a gente certamente lá no passado nós fizemos essas trilhas junto com Jesus, de alguma maneira. Ou às vezes até para xingá-lo, para tirar pedra nele, né? Ou para ajudá-lo. Nós estávamos lá também, porque nós somos fruto dessa geração que veio, ou de um lado ou do outro, ou de quem atira pedra ou de quem foi apedrejado. Porque a humanidade ela cresceu com todo essas dificuldades, essas pendências, né? Por isso que até hoje a gente nós somos um planeta de provas e expiações exatamente para isso. Uma hora eu nasço de um lado, outra hora eu nasço do outro. Então, é a forma da gente abranger todo o conhecimento, toda a necessidade que a gente precisa. Mas não importa, a gente tem que refletir. Isso também é passado. Nós temos que ver aqui, deixar bem claro para a gente o que nós somos hoje, se autoconhecer, o que eu posso doar hoje. Ah, fiz muita coisa errada no passado? Com certeza, todos fizemos. Basta olhar a história ali, né? Quantas e quantas coisas negativas que ocorreram aí, né? Inquisição, ainda hoje, né? Essas criaturas hoje ainda que estão ali incididas, jogar bomba aqui, jogar bomba lá, não vamos julgar, isso faz parte do processo. Eu creio nós, né, que é o final de um processo. Então, o que nós temos que fazer? Vibrar positivamente, tranquilo, pedir, né, o amparo que tem, né, de toda a espiritualidade a partir de Jesus, para amenizar, sempre pacificar, né? A gente vai tratar disso aqui na frente. Então, o que é ser espírita? É seguir Jesus. Como é que se reconhece um espírita? Isso está no livro do Evangelho, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que entrega para domar suas inclinações más. Então, a minha luta como espírita não é contra eu quero que ele melhor, ser um espírita melhor, eu quero tratar. Não. E eu tenho que me tornar uma criatura, né? E fazer uso dessa criatura também. Porque não adianta nada me tornar bonzinho, ter todo o conhecimento e tal, e me fechar lá na minha casa, lá em Blumenau, nos meus livros, na minha leitura, na minha TV, e não dá nada. Não. Quando a gente recebe, a gente tem que dar de volta. Porque essa doação é o exercício daquilo que você aprendeu. Você tem que colocar em prática. Não adianta você fazer 10 anos de medicina e botar o diploma na parede e não trabalhar, sabe? Tem que trabalhar. Então, todo conhecimento adquirido, tudo que a gente aprende, a gente tem que fazer uso daquilo, senão aquilo adormece. É inútil depois. Chega um ponto que vai ser inútil. Então, não importa que área que eu seja artista, seja músico, seja mecânico, seja, né? E principalmente dentro das religiões, da doutrina espírita, que é um tripé, é filosofia, é religião e é ciência. Então, eu tenho que ter bastante clareza com relação a isso, para me reconhecer onde é que eu posso me doar melhor, né? A questão aqui eu estou aqui fazendo as positivas para vocês. Todo espírita é um expositor por natureza, porque ele vai encontrar a pessoa na rua que vai perguntar coisa para ele, caridosamente ele vai responder, ele está fazendo uma exposição com uma pessoa que está ali. E às vezes uma pessoa que está ali, enquanto desencarnado, está junto com aquela pessoa, dependendo da condição espiritual. Então é muito amplo isso, muito sério, demanda de muita responsabilidade e de sentimento também. Não adianta ter, né? Tem que ter sensibilidade, tem que ter sentimento para entender que, por exemplo, a pessoa está lá chorando, triste e tal. Eu pergunto para ela, às vezes ela vai falar uma coisa que eu vou olhar assim, poxa, mas chorar por isso é uma bobagem. Não, vamos respeitar as bobagens, né, dos outros. É importante isso. Porque as nossas bobagens são diferentes das bobagens dos outros, né? Entre aspas aqui. Então a gente tem que ter essa segurança, mas também tem que ter essa sensibilidade sempre. Ao lado de uma palavra, às vezes dura, às vezes forte, tem que ter um gesto de bondade, de simplicidade. Você pode ser duro com o seu amigo, com o seu filho, com a sua avó, né? Mas fale a verdade e dê um abraço. Acabou. Né? É a forma da pessoa assimilar da melhor maneira possível. Que ela entender que ela está cometendo um equívoco, mas que ela é uma filha de Deus e que Jesus vai ampará-la, não tem sempre, né? Vamos tocar aqui então.
ser cristão, né? Vamos lá, na nossa origem lá, né? Cristão. Espírita sem amor, o ideal é um ser sem alma, aquilo que a gente acabou de falar, né? O propósito do Espiritismo é ligar a criatura ao Criador. Esse é o ponto fundamental. A gente mostrar para a pessoa que tem Deus, que tem um Jesus, que está aqui nos ensinando o caminho, e a gente tem que oferecer essa certeza para a pessoa. Porque senão a gente não vende a ideia, senão a gente não cativa. Então a gente tem que ter essa segurança. Quando é que começa isso? Dentro do nosso próprio coração. Nós temos que saber, ó, eu vou para casa depois, lá em Blumenau, vou dirigir à noite, tá? É perigoso, não? Beleza, mas eu tenho amparo espiritual, o guia, tenho Jesus, né? Que demanda de toda essa equipe espiritual que está aqui cuidando do planeta Terra, né? De todos nós aqui. Ninguém está à deriva, ninguém está largado aqui. Todos nós temos conforme a Tati estava falando no começo aqui, né? Tudo é planejadinho, tudo certinho, é tudo arrumado, é tudo muito arranjado. E é óbvio, a gente, pela nossa limitação de conhecimento ainda, a gente não tem noção de quanto é importante, de quanto nós somos amparados, de quanto nós somos auxiliados. Mas chegará dia, conforme Jesus falou, que nós vamos conhecer Deus, né? Não só conhecer, como vamos entender. Enquanto isso não vem, vamos fazer a nossa obrigação aqui, o que nós temos que fazer, né? O que nós podemos ir melhorando para acumular a base que nós vamos criar para sermos um espírito superior, né? E seremos, todo dia, todos nós seremos anjos. Todos nós, diferente, um pouco mais, um pouco menos, mas só depende do esforço de cada um e do tempo de cada um. Até isso, Deus também respeita, né? Então, ligar a criatura ao Criador, de modo que o Código Supremo de Conduta Ética, Moral e Espiritual, vivenciado por Jesus, é indispensável. Esse código, ou seja, esse evangelho, é um código código ético, espiritual, moral do universo. Não é só aqui do planeta Terra, não é só nosso. Em qualquer lugar que nós reencarnarmos, em qualquer planeta, em qualquer constelação, em qualquer dimensão do universo, e todos nós poderá acontecer isso um dia, o evangelho está lá. Esse é o código de cada um. É o nosso guia, a nossa direção, o nosso está aqui. Se nós seguirmos isso aqui, nós certamente não vamos sofrer. E vamos chegar a nos aproximar mais de Deus. Ser espírita, de novo, né, é ser racional. Nunca aceitar nenhuma tese que não seja diretamente comprovada por raciocínios lógicos. Falei da ciência, né, da doutrina espírita. Raciocínios lógicos e práticos. Sempre preservando o bom senso. Então, alguém inventa uma coisa ou conta uma história, analise. Será que isso tem lógica? Será que pode ser? Tem cabimento? E acima de tudo, uma referência que a gente tem que fazer, Jesus faria isso? Isso acrescenta alguma coisa para a humanidade, ou para uma família, para o ser humano? Vai ajudar? Beleza, vamos fazer. Não ajuda em nada? Descarta, porque aquilo ali, conforme o Pedro falou para Paulo, lá na época, lá naquele livro lá, Paulo Estevam, exatamente. Que se for de Deus, o Paulo, né, falando para o Gamaliel, olha, mas esses caras estão lá, fazem um negócio, arruma tal, e faz uma bagunça, aí eu se queixando, né, para o Gamaliel, que era do Sinédrio, ele disse assim, não se preocupa, Saulo, na época então Saulo, né, se não for de Deus, isso não se constitui, acaba. Então, assim, o que não interessa, o que não tem bom senso, que não acrescenta, que não é digamos assim, uma linha que vai afetar a corrente do progresso da humanidade ou de cada um de nós, vai morrer, acaba no esquecimento. Então, tudo que é inútil acaba. Agora, o que a gente olhar e dizer, não, isso aqui vai ajudar, isso aqui vai transformar, isso aqui vai trazer alguma coisa positiva. Ótimo, então, encampe, aquele é o teu trabalho, tá? Porque o verdadeiro trabalho está no nosso despertar. A gente olha para ele, tem um monte de trabalho para fazer. Mesmo numa casa espírita, chego aqui, tem um monte de coisa para fazer. Mas eu vejo que ali eu sou meio artista, né, e tal, eu vou olhar para trás, não, vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar lá na cozinha. Vou dar assistência social. A gente tem essa predisposição. E a gente tem que procurar, né, buscar isso e assimilar isso e fazer. Essa é a tua obra, sabe? É assim que é necessário. E assim, no movimento cristão, na casa espírita, tem muita necessidade de trabalhadores, né? O tempo inteiro. É muito necessário. E a gente precisa trabalhar procurar buscar isso. Também não adianta pegar uma pessoa que ela sabe fazer aquilo e você encaixa ela em outro lugar. Não é lógico isso. Nem em trabalho normal não funciona, né? Então a gente tem que pegar as pessoas certas
Como é que faz isso? A pessoa tem que se dispor. Olha, eu vou fazer isso. E faz. E com certeza vai fazer com muito carinho. Então, isso faz parte da direção, de ter olhos para conseguir jogar isso, cada um no seu lugar certo. Porque Jesus fazia isso muito bem, né? Então, se a gente se espelhar nele, ele fazia isso com maestria, né? Ser informado, lógico, né? Tem que estar sempre atualizado, sempre em dia, porque para não escutar bobagem, para não falar bobagem, tem que saber o que, né? E isso, eu falo isso informado no sentido da ciência, da arte, da música, da própria história, né? De quem está trabalhando no espiritismo, do movimento espírita, de toda essa condição. Até um pouco, vamos acrescentar filosofia, né? História. Beleza, uns não gostam, mas é bom buscar isso porque a gente consegue se localizar dentro disso aí, né? É dever do espírita manter-se em busca contínua e atualizar quanto às novas descobertas da ciência e acompanhar os pensamentos proeminentes da cultura. É óbvio, né? A gente é um mundo, né? Hoje a gente tem muita doença, muita. Então o que eu tenho que conhecer? O meu amigo lá tem um câncer tal, o outro tem. Então você procura esse conhecimento e aí na busca disso você até pode encontrar soluções. Aliás, vai encontrar soluções. Mas lá em Florianópolis tem um médico assim que trata disso. Lá acho que, se não me engano, é a Rússia, né? Saiu uma vacina agora para 15 tipos de câncer, né? Já está, né? Então, assim, tem que saber, porque de repente alguém precisa, tem necessidade, você está ali para informar. Porque ser espírita não é só falar de religião. Tem que deixar uma boa nova, deixar um pensamento bom, deixar um otimismo, deixar um esclarecimento em todos os campos. Em matemática, se puder dar uma pessoa está com dificuldade lá fazer prova de matemática, se tiver condição, vai lá e auxilie. Auxiliar é amplo, o auxílio não é só dentro desse contexto aqui. A gente tem que sair dessa bolha, né, e fazer ampliar, porque o ser humano é muito grandioso, muito maior que tudo isso que a gente pensa que é. Então a gente tem que ir descobrindo isso. Ser informado, né? O espírita tem como princípio lógico basilar continuamente se renovar, acompanhando os avanços da humanidade, porque nós somos seres em progresso constante. A gente está sempre progredindo e é ininterrupto esse progresso, sabia? Então a gente tem que aprimorar esse. Eu não vou, se eu ficar só aqui estudando e vendo, por exemplo, a doutrina espírita ou qualquer religião, eu não vou crescer. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que diversificar, porque o verdadeiro trabalho espírita é você atuar e fazer a transformação da tua sociedade. Como? Estudando, ensinando, trabalhando. O trabalho é contínuo o tempo inteiro. Então, a gente tem que sair daqui daqui de dentro da casa e lá fora a gente ser a mesma coisa. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa obra. Então, nós temos que realmente, para isso acontecer, demanda de muito esforço, de muita busca, de muita pesquisa. Vai fazer umas positivazinhas, né? Tem que buscar, tá? E vem aqui, às vezes, ainda se enrola, se atrapalha. É a nossa limitação ainda. Para isso não acontecer, tem que buscar, tem que revivar, tem que atuar isso, trazer, e aí vem a parte mais difícil, tem que colocar em ação. Não adianta nada vir aqui falar tudo, né? O João era isso, né? Vir aqui falar, e ele para fora ali, já xingar o primeiro que eu encontro na rua e tal. Pode acontecer, pode, mas eu tenho que voltar atrás, poxa, está errado. Né? Esse é o problema, que sempre domar as más inclinações. Todos temos más inclinações. Então eu saio ali fora, eu cometo uma falha, opa, está errado, volto para trás. Então eu tenho que ter esse toque, isso é que é importante. Não é o cuidar, não, agora não vou errar mais. Impossível, não tem como. É um planeta de provas e expiações. Daqui a pouco, aí na frente, vai ser regeneração. E assim, vai ser regeneração porque vai vir uma legião de espírito para cá, nos auxiliar, pegar na nossa mão e só, vamos pensar agora que nós vamos para a regeneração. Né? Vamos trabalhar, vamos fazer e tal, né? Não vai ser só esse aqui, aí vai vir Paulo, vai vir, né? Quantos e quantos espíritos que vêm a partir de 2050 e pouco, né? Segundo Haroldo, segundo o próprio Divaldo, né? Então é isso que a gente tem que ter consciência. Outra coisa, né? Para o momento que a gente está vivendo, né? Ser pacificador. Não é um ser lá da ONU que tem o pacificador. O pacificador somos todos nós. O que a gente tem no nosso coração, em virtude, às vezes, de algumas tragédias, né, que acontecem. Né? Essas guerras são tragédias para a humanidade. Isso trava a humanidade. Isso deixa a gente podia acelerar um pouco mais, a gente podia chegar
a gente está começando a vislumbrar a regeneração, aí os caras veem e tal. Essas criaturas são o quê? São pessoas que são carentes de carinho, carentes de amor, carentes. Aí a gente pega e joga pedra neles. Não está certo também. O que o Gandhi fez? Pacífico. Libertou um país. Se funcionou na Índia, vai funcionar no coração de cada um aqui. É difícil de perdoar, da gente olhar o nosso inimigo? É claro que é difícil. Mas não é impossível. Se a gente começar a ver, se a gente perdoar, se a gente olhar, tomar certas atitudes e depois e observar isso depois, a consequência disso, vai chegar um ponto que a gente vai olhar assim, poxa, mas ser bom é bom, né? E a gente começa a mudar essa direção dessa coisa negativa. Porque agora a gente olha assim, eu digo, falou, tá todo. Aí ainda a pessoa, eu estou certo, olha, eu estou certo, a pessoa está errada, mas eu, enfim. Aí eu olho, agora, beleza, agora eu me realizei. Chega à noite, acorda de manhã, ele não serviu para nada. Agora, se você tomou uma atitude altruísta, que não revidou uma injúria, uma fala, é duro. Por isso que deu acho que é o Divaldo que falava, né? O Raul Teixeira. E você, é difícil ser espírita. Tem que ter muita coragem. Não é para qualquer um. É o Raul Teixeira que fala. É o Raul, né? Tem que ter muita coragem. Não é fácil ser espírita. Não é fácil. Então, gente, é uma luta constante. Eu tenho que ter. E a luta é contra a gente. É contra as nossas atitudes que a gente comete às vezes. Ó, ser realizador, né? Aí já, né, já um pouco mais, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mas não é as grandes obras, tá? Você cuidar de uma criança, cuidar de uma pessoa idosa, isso é uma obra, isso é um trabalho, isso é realizar. Então, ter uma consciência, né? Aguçada na hora de agir, né? A gente prestar atenção, quando é que a pessoa precisa, tal, agir no tempo certo. Porque se vai no tempo errado, a pessoa não está preparada para escutar aquilo ainda e não vai valer nada. E às vezes você vai levar ainda um não, né, como resposta. Tá? Então a gente tem que ter aquela sensibilidade, fazer o que Jesus fazia, que é ajudar. O que o cego fazia, o que o aleijado, ele não ia até lá no cego, até lá no aleijado, ele vinha. Quando a pessoa aproxima da gente, aí é a hora de ajudar. Esse é o momento. Então a gente, não, eu vou lá na rua tal, lá, vou lá ajudar as pessoas. Às vezes não é aquilo que serve. Agora, quando a pessoa está perto, e tem muitas, né? A gente tem muitos esses encontros de pessoas nesse estado aqui, passam da vida da gente e muitas vezes a gente nem percebe, né? A gente nem presta atenção. E aí a gente passou, e aí a gente sente a oportunidade depois que passou. Puxa, aquela pessoa vai e tal, eu devia ter parado e ajudado. Mas canso de fazer isso, tá? Então, tenta, né? Aquela coisa, vamos mudar. A próxima eu vou lá parar e vou ajudar. Então, essa é a questão. É na hora da necessidade da pessoa, não da tua. A gente tem que estar disponível, né? Ser espírita, né? Esse aqui é muito importante, né? As pessoas confundem falar de doutrina espírita ou querer espiritizar as pessoas, como, né? De querer convencer ela de trazer para cá. Não, vira espírita, tal, não sei o quê, porque não é isso. Você tem que transformar o ser humano. O ser humano escolhe o que ele quer, se ele quer lá na católica, se ele quer. E ele, aliás, ele vai onde ele se sentir melhor, onde ele simpatizar mais, e está certo. E é o lugar dele mesmo, né? De todos nós. Então, a espírita deve se preocupar com converter ninguém, as pessoas e tal, né? Ela tem que, assim, o que ela pode fazer é se mostrar como espírita. É a melhor forma de você convencer a pessoa. Se você é amável, tranquilo, organizado, tem todo, né, respeita. Esse é o ponto. Essa é a divulgação da doutrina espírita. O resto é trabalho. Ele é trabalho contínuo, porque não, hoje eu trabalhei, agora eu vou pegar uma semana de férias de espírita, né? Vou 15 dias, vou parar tudo. Não, Jesus não parou um dia na Terra, né? Depois de morto, ele voltou e continuou ajudando, fazendo. Ele saiu da cruz, espera, calma, eu vou lá buscar o Judas e tal, né? Peraí, deixa eu ver. Eu trabalho o tempo inteiro. E não esqueça, quando nós for para o mundo espiritual, né? Quando nós desencarnar, lá não tem soninho, não. Soninho da tarde, soninho da noite, né? Lá é o trabalho o tempo inteiro. Lógico, a gente às vezes, né? Depende da condição, a gente vai lá para um hospitalzinho lá para dar uma recuperada, mas depois é estudo, é trabalho, é o tempo inteiro. Não tem esse negócio de. Aqui só o corpo físico você descansa, né? Esse é fundamental, né? Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Sempre o amor. Só que aqui ele não fala, eis o primeiro mandamento. É o primeiro ensinamento. Se é ensinamento, a gente tem que aprender. Ou seja, espírita estuda o tempo inteiro.
Aí o que ele faz? Né? Ensinamento. Ele estudou, viu? Amor, abraço. Estudou, viu? Amor, abraço. Né? Então, depois aí vem a instrução. Aí, depois que ele abraçou, aí ele dá. Aí ele pode intelectualizar, digamos assim, né? Aí é o ponto de fazer. Porque, e eu falo isso por mim, às vezes a gente é meio pseudo-sábio, né? E somos essa condição. Às vezes você chega num grupo de pessoas ou com outra pessoa e tá, pastor, fala. E não é aquilo, a gente não serve, aquilo ali sabe, as atitudes mudam mais, transformam mais as pessoas. Nós temos uma ferramenta espetacular, né, que eu gosto muito, que é a arte. Então, a arte a gente chega e leva uma música, leva uma peça, um teatro, então já chega na pessoa sem estar aquela fala intelectualizada, aquela fala, né, de sabedoria, né? Então, assim, acaba criando uma barreira isso às vezes. Então a gente tem que cuidar disso também, principalmente nós que somos metidos a estar aqui falando, né, falando, não tirando a importância, né, de todos vocês aqui, que são mais importantes que a gente aqui, no caso, né? Eu preciso agilizar um pouquinho, né? Ó, o que Jesus falou, e é isso que a gente tem que trazer entre nós. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Quando nós nos amarmos verdadeiramente, assim, sabe, aquele comprometimento um ao outro dentro de uma casa espírita, dentro de uma família, dentro da família a gente já exercita isso muito maior. Mas aqui, quanto mais a gente se abraçar, quanto mais a gente se unir, mais fácil fica o trabalho, mais ele flui, mais segue adiante. Então, é uma lógica, né? Eu vou pular aqui eu vou deixar para vocês aqui, ó, esse capítulo 20, do item 4, da missão do Espírito. Depois eu tenho um videozinho para colocar e vai acelerar. Se vocês quiserem anotar e ler isso aí, Espírito de Verdade, que um fala Jesus, outros, né? Assim, é um ensinamento pro espírita, espetacular isso aqui. Eu confesso que faz meio ano que eu fiz essa palestra em outro local, né? Agora eu dei uma transformada nela, e isso aqui mudou a minha concepção de ser espírita. Ficar assim, não, eu vou ficar na minha, eu sou espírita, eu fico na minha, não vou fazer nada com ninguém. Então, leio esse excepcional, é um baita ensinamento, né, do Espírito de Verdade. E aqui, só para, né, instituir um pouquinho, falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 114, o Kardec pergunta, né, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Não, tem um grupo aqui ruim, aqui é bom, aqui é médio, como é que classifica? Aí ele disse, não, são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando se passam de uma ordem inferior para uma superior. O que significa isso? Que os méritos, né, da gente fazer o bem, da gente evoluir moralmente, crescer, nos dar mais conforto. E é nós que vamos colher esse mérito. E ninguém vai tirar isso da gente. Tá? Então, essa é uma questão fundamental. Então, é uma questão técnica mesmo, né? É um fato. Esse é o Lucas, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas, esse ator aqui é o que fez o Paixão de Cristo, tá? Então, assim, ó, depois nós temos um vídeo aqui na frente, ele com Paulo. Vou seguir um pouquinho mais, né? A missão do Espírita. Vamos pular aqui. Ó. Porque, ó, então a gente às vezes pode reclamar, né? Poxa, mas eu não queria, vai. Acabou acontecendo. Aí o que acontece? O que o Paulo falou, né? Porque o que eu faço, porque não faço todo o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Só que ele fazia o mal, só que ele lá e refazia, né? E é o que nós temos que fazer. A gente vai errar, vai lá e consegue. Errou, vai lá, faz de novo. Não adianta ficar reclamando, botando a mão na cabeça, porque eu não sirvo para nada, porque eu não presto. Não. O nosso negócio aqui é exercício de fazer. Exercício não significa fazer sempre certo. Agora, significa fazer até fazer certo. Isso é fundamental. Então, ó, todos somos filho pródigo. Eu adoro isso aqui. Certo? Foi a palestra da minha esposa lá no Fé Cristo, né? No sábado. E assim, o filho pródigo, eu acho sensacional, né? Isso enche o coração da gente de esperança, de vontade de voltar para a casa do Pai. Como filho pródigo, somos todos convidados a todo instante. E é todo instante. Não é, ó, faz tudo certinho, que o mês que vem tu vai voltar para a casa do Pai. Não, você faz na hora, é instantâneo isso. Então é melhor do que qualquer outro projeto que tenha, né, que possa ter aí, que você é melhor do que loteria esportiva, que você joga e espera uma semana para correr. Aqui não, aqui você ganhou, já o prêmio já é teu, pronto, já conquistou. Então é fundamental, né, a gente voltar para a casa do Pai.
E assim, né? Obra, né? Missão do espírita é divulgar a doutrina espírita, é exercitar ela, é trabalhar ela. Isso também é fundamental. É a maior caridade, né? Para fazer com o espiritismo é a sua divulgação. Porque é a terceira revelação, gente. É um tema assim, a doutrina espírita, o movimento espírita, como é que eu vou dizer assim? É um caminho, não vou dizer o único, mas é um grande caminho para a transformação da humanidade, para nos tirar de provas e expiações e nos colocar em regeneração. Ou então, de transformação social, de transformação do ser humano, de mudança verdadeira de criaturas que habitam aqui. Digamos assim, de extirpar esse mal que está em nós ainda, que a gente vem arrastando isso de passados, né, de passados não tão bons. A doutrina espírita ela nos ensina a sair disso. E aqui, né, tem o Paulo, e a prova, né, de que a gente pode resolver tudo na encarnação é esse senhor aqui. Ele perseguia, matava, tal. Aí, de repente, Jesus veio, e Jesus chega para nós todo momento, e o que a gente pode fazer? Ver se a gente consegue, pelo menos, chegar aos... É importante que a gente, digamos, descubra Jesus naquele momento certo, né? Então, aquele momento que ele bate, é assim, poxa, mas isso só por Deus, né? Então, a gente tem que prestar atenção, assim como aconteceu com o próprio Paulo, que é o grande divulgador do cristianismo. Foi o grande, né? Por isso que a gente fala que a doutrina espírita tem que ser divulgada, a maior caridade. O que o Paulo fez? Se não tivesse Paulo de Tarso, não haveria cristandade, né? Ou seria muito diminuída no mundo. Então, essa é a questão. E viajou como, né? Vamos ver aqui o que ele fez, né? Essa sabedoria eu posso dar. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda. E Cristo me mandou para a direita. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Eu sei que eu creio. Estou certo que eu queria. No lugar onde vou, nós podemos seguir mais do que qualquer um de nós. Eu não vi ser espancado, eu não vi ser apedrejado que açoitado. E não, muita vez ele levantou um dedo contra os agressores. Louvado seja Deus por ter visto você em minha vida e não sermos velhos em você. Sabe, pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nem eles nascidos com a menor definição, registrados, rebelidos, descartados. Esse mundo não sabe nada sobre o amor. Se você desistir do mundo como Cristo não desiste de nós, não. Amor é o único caminho. Somos nós. Nós muitos seres, mas tudo que eu fiz para Cristo. E maravilha está nosso. Você pegar então pode inverter o seu Cristo em você. E deixar minha família, meus amigos, toda a minha pátria. O imperador declarou o cristianismo no mundo por meio de Paulo de Tarso, seu maior enfermo. Sua Majestade, o imperador Nero, veio por meio desse proclamado o autor e trapaceiro. E o homem fundamental por ele podemos ser traição. Por esse crime, a abolição é morte por decapitação. Decreto renatório. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao seu prazer. Deus. Este é o nome das guerras finais. O circo de Nero era a paixão pelo ódio de Cristo. Eu acho que eu assim. Por amor ao Senhor, somos dispostos à morte o dia todo. Minha filha está doente. Se eu orar pelo seu Cristo, se Deus, ela será curada. Os meus irmãos são os meus reis, não vai fazer nada. O grego, nós. Ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Ela não está melhorando. Desafio Deus, Deus, leva uma cristã aqui a casa. Eu que você faria, Cássio? O que faria?
O mesmo que fazem conosco. Nos matamos na calada da noite. E matamos nas férias. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso procurar se ele como transmitir sofrimento? Não é preciso alguém inteligente para olhar para agora saber que no mundo falta alguma coisa. A graça bastante para todos nós. Mas não pode. Ser poderoso. Não me falta. Você aplica servir a um Deus que está livre de qualquer outro, mas somente diante de mim não é acorrentado. Sua vida. Suítes e sujas de prisão. Eu mereço pior. Eu estou pensando você, Dácio. Amor é o único caminho. Eles não se convencerão pela sua honra. Esse é o caminho. Amanhã haverá jogos na arena. São direito com os outros. Para que morra pela noite, já não se possível. E que isso não seja um favor para meu filho. Lucas, eu não sei mais o que fazer. Ele sim, mas alguma coisa. Faça outro sacrifício em prol de desistir da terra. Sabe o que vai acontecer conosco? Vamos retomar daqui. Vai continuar o seu filho. Ele precisa me enxugar. Diga que eu confie. O grego está vivo. Ele me enviou uma capa. Está cheio das suas missões. Não me deixe de morrer. Por favor, fez aquele que poderia dilatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Graças a ele, minha filha é filha. E ele não precisava salvar. Eu sou grato a você. Minha esposa, minha filha agradece. Só espero que tenha mostrado você uma verdade. Eu não levo muito cerco de dinheiro. Eu lamento pela sua gente que morre hoje. Eu ouvi a torcida da continuar na rua. Eu não vou esquecer os rostos deles enquanto defender. Como seremos o lado mais alto quando eles chegaram em casa. Uma enorme celebração para quem é hoje. Uma enorme celebração. Imagine se o vento da voz do mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, porque ela não está vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até si. Junto com tudo o que você tem atrás do estudo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como um resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você terá que totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Ora, para que esse momento chegue a você. Você sabe que vai morrer aqui em honra. Está certo da verdade. Você compreenderá. A história que começou a Jerusalém há 30 anos. Agora chegou a Roma. Então esse é o final. Por amor ao Senhor, somos dispostos a nosso dia todo. Consideramos ovelhas destinadas a matadouro.
e a morte é seu começo. Vamos nos reencontrar uma nova estrada, com certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa da presença de nosso Senhor Jesus Cristo assim. Que a graça seja convosco. Então, né, não tem como a gente não se comover, né? Qual é a nossa vantagem hoje? Nós não precisamos mais dos circos do Nero, né, das arenas. Né? Nós temos hoje a capacidade racional, a capacidade material de exercitar as grandes obras, de fazer os grandes trabalhos. Óbvio, escuta um negocinho aqui, um negocinho lá, mas isso, a pensar do que esses seres passaram, né, essas criaturas que, né, Paulo, Lucas, Pedro, os apóstolos, de modo geral, e quantos outros que a história não conta. A história conta isso aqui. A história não tinha possibilidade de registrar tudo que ocorreu. Então, a gente olhar para esse exemplo, e ele vai vir para cá, e a partir de 2057, ele vai vir para cá fazer. Os mais novos aqui, certamente vão ver ele. Eu gostaria muito, tá? Mas a gente pode senti-lo no coração. Então, a mensagem é aquela ali. Então, o que a gente pode fazer? Não precisamos ser Paulo Tarso, não temos condições. Mas podemos ser Luiz, Tati, né? Quantos e quantos aqui, cada um a gente pode ser isso, de coração. Para encerrar, eu queria trazer uma poesia, né? Um poemazinho de ser espírita. Tá? Então, se a gente praticar isso aqui, a gente vai ser um bom espírita, com certeza, vai fazer a diferença. Isso aqui vale. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, ensinar o que erra, a viver sempre na terra, sem fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa o amor que suaviza, o pranto, a dor e a aflição. É fazer a caridade, é amparar a orfandade, livrando-a da perdição. É crer em Deus, é ter crença na sua bondade imensa, é guardar sempre em mente os conselhos de Jesus, é encaminhar toda a gente como esse facho de luz. É perdoar a injúria, é suavizar a penúria daquele que não tem pão, é tornar-se complacente e ao inimigo insolente responder com perdão. É amar a Deus e a nossa cruz, carregar com Jesus, para que a nossa aflição, a alma suba às alturas, embora o corpo em torturas, né, esteja rolando ao chão. É estimar os animais, pois, embora irracionais, sente dor e aflição, e até o seu olhar tem a expressão singular de almas em formação. Então é isso. Obrigada, Luiz.